não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Acontece que alguns dos problemas mais interessantes e mais sérios da filosofia dos últimos 2 séculos surgiram dentro de um debate interno da Igreja Católica, o debate chamado movimento modernista, que começa com Lamennais e Frédéric Losey por volta metade do século XIX, mais ou menos. Esse movimento é inspirado no progresso recente da ciência histórica e filológica e desperta, evidentemente, em vários círculos, um desejo de compreender o texto bíblico à luz das investigações filológicas. Não é preciso dizer, a imensidão da produção literária que se seguiu a esse respeito, que até hoje não parou, todo mês saem 10, 20 obras novas a respeito, com novas interpretações, prometendo revelações extraordinárias de sentidos jamais suspeitados do Evangelho, ou contestando determinados pontos da doutrina católica com base nas investigações filológicas. A coisa não para mais, virou um oceano. Em função dessas investigações e descobertas, algumas verdadeiras ou outras falsas, em geral falsas, desenvolver também algumas consequências de ordem filosófica mais geral que nos interessam particularmente. A primeira delas foi a ideia de que, como as línguas têm uma história e como a semântica tem uma história, os sentidos das palavras vão mudando conforme os contextos culturais e históricos diferentes, então não seria possível enunciar uma doutrina em termos universais válidos para todos os tempos e lugares. Então é evidente que de imediato a doutrina da Igreja Católica então se diluía, né, em milhões de interpretações diferentes e praticamente se tornava possível até inverter o sentido dessa doutrina em alguns pontos, né? O que significa que muitos autores que são nominalmente católicos e que até desfrutam de uma posição importante dentro da igreja começaram a enunciar doutrinas que eram exatamente o inverso da doutrina católica tradicional. E isto veio de crise em crise. Quando o Papa Leão XIII solta a encíclica Aeterni Patris, no fim do século XIX, é exatamente para tentar colocar um basta nesses movimentos e desautorizar, né, os clérigos que estivessem se entregando a esse tipo de especulação. Durante um tempo acreditou-se ingenuamente que com isto o movimento modernista tinha morrido, tinha acabado. Mas, na verdade,
ele continuou se desenvolvendo, e durante o pontificado de Pio XII aconteceu uma coisa parecia paradoxal, porque por um lado a Igreja Católica estava num dos seus grandes momentos, né? Inclusive politicamente, quer dizer, vários países da Europa eram governados pela democracia cristã, que eram partidos, como por exemplo a Alemanha e a Itália, que eram partidos surgidos diretamente de uma inspiração católica. Quando chega no Jubileu, 1950, o sucesso e a autoridade da Igreja Católica havia alcançado uma dimensão como talvez nunca antes na história tivesse. Também durante a primeira metade do século XX houve um florescimento enorme da vida intelectual católica, inspirada sobretudo pelo apelo de Leão XIII a um retorno às fontes escolásticas, sobretudo Santo Tomás de Aquino, resultando no movimento neoescolástico, que foi de uma riqueza extraordinária. Também a imprensa católica estava no auge, as editoras católicas estavam num sucesso enorme, então estava tudo, por um lado, estava tudo bem, mas por outro lado, a coisa por dentro estava toda corroída, vamos dizer, pelas ideias modernistas, que agora com o nome de progressistas continuavam circulando ali dentro. Quando se convocou o Concílio Vaticano II, que se convocou em 1959, a ideia inicial foi que, em vez de o Papa formular o temário a ser discutido, se pediu aos bispos que dessem sugestões, né, de tópicos que eles achavam importantes para uma reforma da Igreja. Esse episódio não deixou de evocar um antecedente importante, que foram os cadernos de queixas, né, que o próprio rei da França solicitou a todas as autoridades regionais da França por ocasião da convocação dos Estados Gerais. E não faltou quem aí dissesse: bom, esses são os Estados Gerais da Igreja, isso vai resultar numa revolução. Como o Concílio Vaticano I, realizado no começo do século, havia deixado alguns tópicos em aberto, durante todo o pontificado de Pio XII, e também de alguns de seus antecessores, havia discussão de se devia convocar novamente aquele concílio, fazer uma espécie de um prosseguimento dele, uma continuação. E alguns achavam que sim, que era muito importante, justamente para conseguir definições doutrinais claras que terminassem com a agitação modernista. Outros achavam que devia convocar justamente porque eles queriam fomentar essa agitação modernista, e alguns tiveram, muito poucos na verdade, tiveram a lucidez de antever o que ia acontecer. Um deles foi o cardeal francês Louis Billot, né? Ele disse: olha, o concílio só vai servir para os inimigos da Igreja, quer dizer, tudo quanto é anticatólico vai explodir ali dentro. Então não é hora de convocar um concílio. Mesmo porque, você vê, concílios são coisas muito raras na Igreja, e geralmente só se convocam quando há alguma dúvida doutrinal séria. Quando se convocou o Concílio Vaticano II, a ideia inicial foi a de não tocar em assuntos de natureza doutrinal. Então, seria o que eles dizem, um concílio pastoral, um concílio somente, né? A pastoral é a atividade direta, vamos dizer, do clero perante os leigos, tá certo? Então, a atividade dos pastores, por assim dizer. Então, essa atividade pastoral deveria, na cabeça de João XXIII, sofrer uma reforma, uma renovação muito grande e criar novos meios de contato, a nova linguagem, né, mais apta a atingir novos círculos mais amplos da população. Então,
seria praticamente um concílio só sobre técnicas pastorais, na verdade, quer dizer, só sobre a comunicação da igreja com o povo e não um concílio de ordem doutrinal. Então, acontece que isso aí era uma espécie de contradição de termos. O concílio, por definição, é para discutir questões doutrinais, é para definir coletivamente, né, o dogma. Se bem que vamos dizer, o encarregado da definição final do dogma é sempre o Papa, né, a finalidade dos concílios é levantar os problemas, discuti-los, equacioná-los e entregar para o Papa para ele dar uma solução final. Então, as dimensões da agitação modernista na igreja durante a primeira metade do século são uma coisa assim avassaladora, de praticamente todo mundo foi contaminado. E é incrível que, ao mesmo tempo, aquele pessoal que circundava o Papa acreditava, pelo menos oficialmente, que o modernismo não era mais problema, que já tinha sido impugnado e derrotado, né? Ao mesmo tempo a coisa se expandia a olhos vistos e aconteceu ali exatamente como aconteceu com o comunismo nos anos 90, quer dizer que como todo mundo acredita que o bicho está morto, ninguém faz mais nenhum esforço para matá-lo ou reprimi-lo, então ele cresce livremente. E muito poucas autoridades católicas ou pensadores católicos fizeram alguma coisa nesse ínterim para combater o modernismo. Eu não li tudo isso, mas eu, sobretudo, vamos dizer, alguns autores importantes nisso foram, por exemplo, o Garrigou-Lagrange, que é um grande teólogo da igreja. No Brasil, o nosso Plínio Correia de Oliveira, o livro A Revolução contra a Revolução. Assim, 5 ou 6 autores espalhados, né, pelo mundo. Mas o que eu notava era o seguinte: eu não li todo o material. Para ter certeza do que eu vou dizer agora, eu precisaria ler tudo. Não li tudo, mas li bastante. O que esses autores tradicionalistas faziam era opor-se ao modernismo, por assim dizer, desde fora. Quer dizer, eles se colocavam dentro do ponto de vista da doutrina tradicional da igreja e assinalavam os pontos em que as ideias modernistas iam contra aquilo e, portanto, já consideravam um negócio impugnado. Eu não vi, em parte alguma, tentativa de discussão interna das ideias modernistas, o que é uma coisa muito difícil de fazer, na verdade, porque essas ideias são muito variadas. Você tem correntes ali, tem correntes nietzschianas, correntes marxistas, correntes desconstrucionistas hoje. Mas o que eu vi é que essa reação tradicionalista foi sempre de ordem externa, quer dizer, não entrava na discussão das doutrinas modernistas em si mesmas, apenas as confrontava com a doutrina tradicional da igreja e as impugnava. Impugnava não é certo, na verdade as denunciava, tá certo? E acontece que tem uma frase de Nietzsche que diz muito corretamente: você só derrota aquilo que você substitui. Quer dizer, se você não coloca nada no lugar, então, né, o próprio buraco, entra aquele negócio de que sua ausência preenche uma lacuna, tá entendendo? Quer dizer, até a falta de alguma coisa ocupa um lugar. Então, eu não acredito que tenha havido até hoje um exame em profundidade das doutrinas modernistas, embora tenha havido, fora do contexto da Igreja Católica, um conjunto interessante de exames das suas fontes filosóficas, como o próprio como Ernest Renan, o próprio Nietzsche, ou Karl Marx, etc. Esses autores filósofos foram examinados, né, mas fora do contexto da discussão católica. Então, a situação é que, vamos dizer, as teses modernistas, elas foram rejeitadas pela igreja, mas não foram destruídas desde dentro.
E esta é a situação que ainda existe até hoje. Ora, não existe nenhuma maneira de você examinar criticamente uma doutrina sem você explicar para você mesmo por que ela veio a existir, de onde ela surgiu e que necessidade real ou imaginária ela atende, ou seja, a que tipo de clamor ela está respondendo. Porque senão uma coisa que é absolutamente desnecessária dificilmente surge ou dificilmente prospera. Quer dizer, se aparece uma corrente de ideias e ela faz algum sucesso, é porque ela responde a alguma expectativa que já existia antes dela. Então, primeiro, por que surgem as doutrinas modernistas e a que necessidade elas atendem e como se poderia atender essas necessidades de uma maneira maior que as transcendesse, engolisse e, portanto, neutralizasse. Eu tenho a impressão que nada disso foi feito até agora. Uma coisa que confirma a minha expectativa é o livro recente do historiador italiano Roberto De Mattei, Il Concilio Vaticano II, uma história mais escrita. Concílio Vaticano II, uma história jamais escrita. Esse livro é absolutamente notável, fantástico, né? Vamos dizer, tem tudo aqui, ele conseguiu pegar tudo, e sobretudo isso é uma história cultural do Concílio Vaticano II, uma história que rastreia as correntes de ideias que foram aparecer lá dentro. E é o livro mais atualizado que existe a respeito. E procurando aqui, bom, você pode procurar quanto quiser, você não vai encontrar nenhum ponto onde as ideias modernistas tenham sido examinadas em si mesmas. Ou seja, não a partir da doutrina tradicional da Igreja, tá certo? Mas com base num exame puramente filosófico da sua consistência interna, dos seus objetivos e do modo como elas se desenvolvem e das respostas que elas oferecem. Ou seja, um exame filosófico crítico não foi feito. E não foi feito, sobretudo, porque havia esse triunfalismo ingênuo de acreditar que aquilo não era mais problema. Quer dizer, ao mesmo tempo onde viam a agitação modernista crescendo dentro da Igreja, não a levavam a sério, porque diziam, não, o Papa já proibiu tudo isso, já mandou calar a boca. Então, bom, aí confundindo um juízo de valor com um juízo de fato. Quer dizer, não é porque uma coisa não presta que ela não existe ou que ela não está crescendo. Tá certo? Então, também, por outro lado, eu não vejo seriamente que ninguém da ala mais tradicionalista da Igreja tenha respondido eficazmente às necessidades às quais essas correntes modernistas respondiam. Tá certo? E a incapacidade, vamos dizer, da autoridade dos tradicionalistas para lidar com esses problemas foi justamente o que explodiu no Concílio Vaticano II, onde a ala progressista, né, teve assim, uma vitória arrasadora, quer dizer, tapou a boca de todo mundo, passou em cima de todos como um trator e impôs lá as suas teses. Hoje, né, decorridos 60 anos, há mais de meio século, né, nós sabemos que essas mudanças introduzidas no Concílio Vaticano II foram desastrosas, que elas provocaram, vamos dizer, a fuga generalizada, né, dos fiéis, a perda da autoridade da Igreja, que culmina hoje, vamos dizer, numa campanha anticatólica mundial de uma violência como jamais se viu. Né? Houve campanhas anticatólicas anteriormente, mas localizadas. Houve uma na França, uma no México, né? Às vezes de uma violência comparável à que nós vemos hoje, mas sempre em escala local. Mas hoje é um negócio mundial, é praticamente a mídia inteira, o movimento editorial inteiro, e manifestando, inclusive, vamos dizer, uma total falta de respeito, que até, digamos, uns 10 anos atrás, não se falava do Papa da Igreja assim, tão livremente quanto se fala hoje. Quer dizer, hoje se fala do Papa como se fosse um Zé Mané, né?
E isto que era vamos dizer, esse hábito que era exclusivo de certos círculos esquerdistas, ele se generalizou e tomou de assalto a grande mídia. Tá certo? Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.